palavra pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. A criação de gado é uma das mais velhas profissões conhecidas. Ela é praticada desde a Idade da Pedra Polida, quando o homem teve a necessidade de domesticar o gado para a obtenção de carne e leite. A pecuária é mencionada até na Bíblia, como uma das primeiras tarefas dadas por Deus a Adão. No Brasil, ela teve início no século XVI, com a colonização portuguesa. A princípio, o propósito era transportar cargas, pessoas e movimentar os engenhos. Por isso, apenas os donos de engenho que eram os proprietários de gado. Somente em meados do século XVII surgiu a figura do proprietário da fazenda de gado. Uma atividade que se mostrou extremamente rentável e despertou a atenção e paixão de criadores nos 4 cantos deste país. Nos últimos 30 anos, com grande investimento nessa área, o Brasil tornou-se uma das maiores potências da pecuária mundial. Nos últimos anos, a idade do abate do boi vem sendo reduzida e o peso médio de abate subiu de 16 arrobas e meia para 18 arrobas. A produção de leite aumentou significativamente. O maior número de brasileiros tem consumido mais carne, leite e derivados. Hoje em dia, o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo e é o 3º maior consumidor de carne do planeta. Nos últimos 30 anos, a pecuária brasileira evoluiu, cresceu e se fortaleceu. Mas essa grande produção traz muitos impactos para o ambiente. E agora, iremos falar um pouco sobre esses impactos. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 km². Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de km² no Brasil antes de começar a ser derrubada. O Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 km². Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 km por dia. Esse gás de efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda do desmatamento na Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os 2 setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagem, gases da gestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática no Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões. Uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação dos piores anos do desmatamento, o país poluiu
como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, em 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas, mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissão isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. O principal gás de efeito estufa na pecuária é o gás metano. Esse gás é emitido naturalmente na digestão dos animais ruminantes, como bois, cabras, ovelhas e búfalo. A maioria sai pela boca e narinas. Já os animais, como suínos e aves, fazem a digestão de forma diferente, mas também emitem metano por meio dos dejetos da produção. As pastagens parecem inofensivas, mas também emitem gases de efeito estufa, principalmente o óxido nitroso. O metano e o óxido nitroso são os principais gases emitidos pela pecuária no ar, mas o capim e as árvores também podem fazer o contrário. Podem sequestrar o gás carbônico e assim retirá-lo da atmosfera. Esse processo é chamado de sequestro de gás carbono. Tanto as emissões quanto os sequestros de gases de efeito estufa são fenômenos que acontecem naturalmente, mas o pecuarista pode influenciar. Manejo e alimentação melhoram ou agravam a emissão de gases. Já se sabe, por exemplo, que sistemas com pastagens degradadas e mal cuidadas emitem mais gases. Por outro lado, sistemas integrados, sejam com lavouras, seja com florestas, emitem menos. Uma maior quantidade de matéria orgânica no solo contribui para aumentar o sequestro de carbono, favorecendo o balanço das emissões e das remoções de gases do efeito estufa. Sabendo quais são os sistemas de produção que emitem menos gases, fica mais fácil escolher as melhores opções a se utilizar. O pecuarista precisa ser estimulado a adotar sistemas mais sustentáveis. A pecuária é uma das atividades rurais que possui enorme pegada hídrica. Pegada hídrica refere-se ao termo utilizado para contabilizar a quantidade total de água que foi utilizada em um determinado produto, como por exemplo, na produção de carne bovina, um animal em sistema de produção leva em média 3 anos até ser abatido. Nesse período, ele irá produzir 200 kg de carne desossada. O animal irá consumir indiretamente 3.069 litros de água, gastos com 1.300 kg de grãos para sua alimentação e 7.200 kg de substâncias, como feno e silagem. Ele irá consumir diretamente 31.000 litros de água, 24.000 serão utilizados para sua dessedentação e 7.000 litros de água serão utilizados para instalações. Ao todo, serão gastos 3,1 milhões de litros de água, ou seja, cada quilo de carne de animal irá consumir 15,5 mil litros de água, o que gera grande impacto para o ecossistema como um todo. Por isso, faz necessário o uso racional da água e formas de economizar. Uma das formas de economizar água em propriedades rurais é com a instalação de calhas para a captação de água pluvial, fazendo o armazenamento dessa água em barris tampados. E essa água poderá ser utilizada para a lavagem das instalações, como curral, salas de ordenha e materiais utilizados na ordenha. Uma das formas de economizar água em propriedades rurais é com a instalação de calhas para a captação de água pluvial. Elas removem os dejetos das salas de ordenha com mais facilidade, trazendo economia de até 50% de água. Para fazendas que possuem lavouras de produção de alimento para o gado,
Uma das formas de economizar água é utilizar a irrigação noturna, pois durante a noite não há muito vento, logo o desperdício de água é menor. E ainda, há menor evaporação de água, então há menos gasto de água para irrigar a lavoura. Essas medidas economizam até 30% de água para a fazenda. A possibilidade de compactação dos solos devido ao pisoteio é motivo de preocupação para os produtores. O grau dessa compactação imposta aos solos pelos animais é dependente da espécie e da categoria animal, e ainda tem interferência de quantos de seus membros locomotores estão apoiados no solo, em função de estarem em repouso ou em movimento. Também podemos citar como agravadores da compactação a intensidade e frequência do pastejo, carga animal, características intrínsecas do solo, teor da matéria orgânica, cobertura do solo, manejo das plantas, hábito de crescimento das espécies presentes e conteúdo de água no solo. A compactação influi no crescimento vegetativo das plantas, que produzirão menos biomassa. A redução da biomassa aumentará a suscetibilidade do solo ao impacto da gota da chuva e ao escoamento superficial, criando condições favoráveis para o início do processo de erosão. Todavia, já se sabe que não é a compactação a grande vilã da degradação das pastagens, e sim o manejo inadequado ao qual ela é submetida, como, por exemplo, excesso de lotação e falta de reposição de nutrientes, entre outros. Uma forma de repor os nutrientes de forma barata é a utilização da integração lavoura e pecuária. A integração lavoura-pecuária é uma técnica, também conhecida como rotação de culturas anuais com pastagens, em que os produtores utilizam a terra tanto para a produção animal como a vegetal, realizando um revezamento de acordo com a época do ano. Entre os benefícios encontrados na implantação da técnica estão o aumento da renda, melhora da situação do solo, melhor aproveitamento do maquinário, além de um aumento da necessidade de mão de obra, gerando mais empregos locais. Outra vantagem observada é o fato de as plantações de soja e outras leguminosas fixarem nitrogênio no solo. Ao plantar gramíneas para pastagem do gado, quase não será preciso adicionar nitrogênio. Para você entender melhor como funciona o sistema, acompanhe a ilustração. De outubro a maio, durante o período das águas, metade da fazenda fica ocupada com a lavoura e metade com a pastagem. De maio a julho, quando a chuva diminui, apenas 25% da área permanece com a agricultura. 75% são destinados à pecuária. Durante a época mais seca, que vai de meados de julho até o fim de setembro, vira tudo pasto. O segredo de um bom funcionamento do sistema está na escolha do que vai ser plantado na fazenda e no manejo correto, tanto da lavoura quanto do gado. Os melhores capins para esse sistema são dos panicuns, Mombaça, Tanzânia e Maasai. Das braquiárias, a melhor é a Piatã, seguida da Charaés e o Velho Marundu. A pecuária moderna é uma das maiores fontes poluidoras dos nossos rios e mares. Dejetos, pedaços de vísceras e sangue, oriundos dos matadouros, são lançados nos efluentes sem qualquer tratamento, assim contaminando as águas superficiais e subterrâneas. A pecuária é responsável por 1/3 da poluição de água potável, com nitrogênio e fósforo. A poluição de nitrogênio é causada quando o gado é alimentado com milho, que é fortemente adubado. Isso afeta a biodiversidade, porque o nitrogênio limita o crescimento dos organismos vivos. Podemos definir doença como uma perturbação de todo ou parte do funcionamento biológico do animal.
As doenças dos animais provocam grandes prejuízos econômicos, tanto aos criadores individuais como a nível nacional e regional. A prevenção e controle das doenças visa reduzir de forma permanente ou temporária estes prejuízos, e no que respeita às principais epidemias, prevenir as catástrofes econômicas e sociais que a acompanham. Para reduzir a prevalência das doenças dos animais, dois tipos de ações são utilizadas: as medidas preventivas e terapêuticas, que consistem em tratamento da doença, e as medidas sanitárias, ou seja, medidas preventivas diárias integradas no esquema de produção animal. Para combater os parasitas externos, usam-se dois tipos de métodos: os métodos químicos e os métodos que não utilizam químicos. O uso de químicos para o combate de ectoparasitas traz alguns impactos positivos, dentre eles a redução das zoonoses infecciosas parasitárias. O controle das doenças permite a presença do gado e de atividade humana em zonas infestadas. Tal método traz também alguns impactos ambientais negativos, como o fato de usar levianamente e excessivamente drogas para os animais. Os antibióticos, por exemplo, podem selecionar agentes patogênicos resistentes, obrigando à necessidade permanente de descobrir novos compostos. Existem também métodos de controle de ectoparasitas sem a atuação de químicos, e as principais técnicas utilizadas são a limpeza intensiva dos terrenos para modificar a vegetação que abriga os insetos vetores de parasitas, a planificação do uso da terra de forma a isolar ou proteger as áreas livres de vetores e de novas infestações. Esse método afeta o ambiente de maneira negativa quando a limpeza dos terrenos destrói a vegetação nativa e expõe o solo à erosão. O controle das zoonoses nos animais tem um impacto positivo na saúde humana, pois os animais podem ser uma fonte de infecção para o homem. As doenças são uma limitação importante ao desenvolvimento pecuário. Suavizar os impactos das doenças no gado é uma condição importante para o aumento da população animal, da produtividade e da produção animal, como leite, carne e energia. Da pecuária, estamos na Fazenda Forquilha, acabamos aqui de na chegar. Assunção. E vamos entrevistar o seu Misael e ele irá responder essas perguntas sobre pecuária E os impactos ambientais dela. E um pouquinho do dia a dia da fazenda. Vai ser legal. Nós viemos falar com o seu Misael sobre fazer algumas perguntas sobre a Fazenda Forquilha. Bom dia. A gente queria saber como vocês fazem as áreas para o pasteio, como é desmatado, as áreas para as vacas ficarem. Tipo, com as técnicas que vocês usam. Essa área foi desmatada para elas poderem pastejar nessa área. De início é você procurar uma boa área. Uma boa área que tem um solo arenoso, faz a desmatação, mede o tamanho que você quer, tamanho de área. A área que a gente tem aqui é 1000 metros quadrados por piquete. Temos 10 hectares de pasteio rotacionado, irrigado. Temos mais 10 hectares de pasteio rotacionado em área de sequeiro, que só roda no inverno. E é um processo, eu diria, tem que ser bem projetado, para que fique uma área boa para os animais, confortável e que tenha um capim de qualidade. Claro que o capim você consegue corrigir com adubação, mas eu acho que é isso aí, é escolher uma área boa, que tenha um sombreamento bom,
faço com que os animais fiquem confortáveis, vai comer e vai ruminar bem. E qual seria o tipo de capim assim, mais específico que elas mais consomem na área que vocês plantam para elas consumirem? Hoje aqui na fazenda eu tenho duas variedades. Eu tenho o Tiffany e o braquiário. Tem outras variedades, mas que aqui na fazenda só tem esses dois. Certo. E. Calma. O solo, quando as águas estão lá, que eles estão desmatando, elas estão lá pastejando. Quando o solo começa a ser danificado pelo pasteio, vocês reconstituem aquela mesma área ou vocês partem para outra? Na verdade, ela não fica desprotegido, né? A gente fica, é um pastejo, isso que chama rotacionado. Cada dia os animais estão numa área diferente. Então eles saem, você joga ureia, joga um adubo, de acordo com a necessidade do solo. É feita a análise do solo e é corrigido com a adubação. E a respeito da água disponível para os animais, quantos litros mais ou menos são para cada animal, então, por mês? Quantos litros são por mês? Água é fornecida à vontade. Você não pode corrigir a água do animal. Você pode corrigir volumoso, você pode corrigir ração, mas água é à vontade. O tanto que ela necessita para poder matar a sua sede. E a fonte da água é encanada mesmo, é de algum rio que vocês... Não. Aqui é poço, joga com a caixa e distribui para os animais por vazão. Aí elas têm algum tipo de asseio, tipo banha vácuo, é só água disponível, é só para ela, para matar a sede dela? Não, tem um banhador, a gente banha os animais na espera, na pré-espera para a ordenha, banha na sala de espera e também tem um banho que a gente chama de banho na lagoa. Então são 3... A lagoa é aberta, feita uma divisória, cada lote vai para a sua área e toma o banho à vontade. Na hora que ela se sente com calor, ela vai lá no açude, toma um banho e volta e vai deitar. Os dejetos, o que vocês fazem? Tem um centro de coleta, o tanque onde é coletado todo dejeto para lá e joga uma esterqueira e aduba o pasto. Deve com adubo, né? Com adubo. E deixa eu te perguntar, Zé, e a questão da saúde do animal, assim? O tratamento feito com as vacas é mais natural, homeopático, chega a ser mais químico? Hoje em dia, a gente usa muito pouco remédio natural. Tudo é produzido em farmácia mesmo, produzido em laboratório. Alguns anos atrás, trabalhei em outras fazendas que a gente usava muito produto natural e aquilo vai sumindo por conta da entrada de medicamentos, a gente vai sumindo com esse trabalho que é um pouco, como é que se diz, rústico, né? Bem, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe o que está alimentando os animais, o que está tratando os animais. Então, a parte de medicamento, a gente, no caso que a gente não consiga identificar o que é, a gente manda analisar e tratar com o tratamento correto. E o uso desses medicamentos, eles têm, sabe se eles têm alguma influência no produto que vocês vendem, né? Leite. Ele tem alguma influência negativa ou positiva no uso desses químicos? Ele interfere na produção, até na questão da qualidade? Ele não interfere na produção, ele interfere na qualidade do leite. Quando maltratado, ele não pode ser destinado o leite ao consumo humano. Tem um período de carência, de acordo com o produto que você está usando. Tem medicamento que você tem que descartar o leite 5 dias, outros mais de 20 dias. E a gente procura consumir um produto que descarta o leite menos dias possível. Claro que tem algum tipo de doença que eu não posso usar um remédio que me dê carência de 2 dias ou 3 dias. Eu tenho que usar uma carência para 5 ou 6 dias. Então quem vai falar para mim qual é o remédio que eu vou usar
é a doença de cada animal. Mas se é aplicado o remédio em algum animal que tenha produzido leite, o leite é descartado de acordo com a carência do laboratório. Certo. E quais os meios que vocês utilizam para não estressar o animal, como na ordenha, para não deixar ele estressado, para não interferir na produção? É deixar o animal à vontade. Criar rotina. Tem que ser rotina todo dia no mesmo horário, no mesmo ritmo, as mesmas pessoas. O animal costuma. Se eu chegar no curral, ou o ordenador chegar no curral, a vaca, ela não se sente ameaçada. Mas se vocês que são de fora chegar, ela já foge, ela se sente ameaçada. E aqui já tem estresse. As vacas, a alimentação dela é só ração ou é só capim ou elas comem ração também? Cana, ração, cevada e quando tem silagem. Hoje a gente não está tendo, tem só cana. Quantos litros de leite assim, por dia mais ou menos cada vaca vocês tiram de cada vaca? Hoje nós estamos com média de 14 litros, tirando 1.400 produção total, 2 ordenhas no dia. Aí os horários, é de manhã cedo? 4 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Que o gado produz mais leite na parte da manhã, por conta do horário, e também pelo clima. De manhã vem mais fresco, não tem tanto barulho. À tarde já começa a rotina do dia. Já tem calor, tem mosca, isso tudo atrapalha. Então a gente quer que ela produza um pouco a mais na parte da manhã, que é um pouco mais confortável. Aqui vocês faziam um melhoramento genético para aproveitar, para aumentar a produção de leite? Sim. Como é que é feito? É feito através de inseminação, com sêmen de touro qualificado, touro de alta produção. Então era daqui mesmo, nessa Não, fazenda? é uma central. Compra o sêmen na central e faz o acasalamento na vaca de acordo com a correção que o animal precisa ser feito. A gente usa o touro adequado para aquela vaca. Mas vai melhorar o score da filha dela, vai melhorar o aprumo de jarrete, aprumo de garupa, uve, qualidade do uve, tamanho de teta e também a produção leiteira. Se é uma vaca mais corrigida, uma vaca bem corrigida, ela caminha melhor, ela produz mais. Ela come melhor, ela produz mais. Bom dia, a gente está aqui com o médico veterinário Colavisky Dantas, que ele é autônomo e trabalha com vaca leiteira. E ele trabalha em várias fazendas, inclusive a Forquilha, que nós filmamos lá. E a gente vai fazer uma entrevista com ele rapidamente. Podemos começar? Sim. Certo. Quais são, na visão do senhor, as principais oportunidades e os desafios para a pecuária brasileira nos próximos décadas? Tecnificar. Eu acho que a palavra-chave é tecnificar. E isso já está acontecendo, tanto a nível de pecuária brasileira como a nível de pecuária cearense, certo? A gente tem que racionalizar o uso de todos os recursos, né? Os recursos naturais, os recursos humanos. E a palavra-chave vem ser justamente a questão da tecnificação, desde a questão da alimentação dos rebanhos, a questão da agricultura ligada, destinada ao rebanho e a questão também dos recursos humanos, né? Então hoje o mundo, pela globalização, está visando muito essa questão, principalmente a questão ecológica, né? Do mau uso dos recursos naturais, e hoje a pecuária brasileira já atentou para isso e, na medida do possível, hoje já existem projetos, né? Hoje praticamente nenhum projeto de pecuária leiteira de médio e grande porte ele começa sem um projeto anterior, e nesse projeto está contemplada a questão dos dejetos, né? Das tratamentos de efluentes e tudo. Então eu acho que a palavra-chave seria tecnificar, para poder usar da melhor forma esses recursos para que eles não venham a exaurir, né? Certo. E como a intensificação da produção pecuária pode colaborar para minimizar a emissão de gases de efeito estufa e a captura do carbono? Esse tema é bastante polêmico, né? Hoje ainda é muito discutido no mundo, né? Fala-se inclusive que lavouras de arroz produzem muito mais do que a própria pecuária. Então eu acho que mais estudos têm que ser feitos, certo? E volto justamente no quesito anterior, no que diz respeito à racionalização, à tecnificação do uso, porque esses gases eles são emitidos, né, após, digamos assim, um processo de digestão
desses animais que são ruminantes, né? Que eles têm uma câmara de fermentação nos estômagos deles, dividido em 4 cavidades, e uma delas tem uma câmara de fermentação muito importante, né? Que consegue digerir alimentos, né? Inclusive alimentos até muitas vezes não de boa qualidade, e com isso, logicamente que existem subprodutos, e um deles são os gases, né? Então eu acho que até os trabalhos no que diz respeito a que tipo de alimento utilizar para produzir que tipo de gás também poderá surtir um efeito positivo, minimizando esse impacto, né, ambiental. O Brasil detém 12,6% dos recursos hídricos renováveis do mundo, pelas estatísticas do Banco Mundial. Uma parcela considerável de água é utilizada para a produção de alimentos. A falta de água já afeta a população de várias cidades brasileiras, como já se sabe. E quais os desafios no setor nessa questão? A palavra já está dita aí, racionalizar o uso, né? Então a gente sabe que fazer pecuária, antes de tudo, o pecuarista ele tem que saber que antes de pecuarista ele é agricultor, porque a vaca é um herbívoro, consequentemente se alimenta de planta, e nós temos que prezar justamente pela alimentação com forragem, né? Com verde, né? E para isso precisa de água, né? Porque hoje dificilmente você consegue um sistema de produção, dizemos assim, racional, rentável, que seja como a gente chama de sequeiro, ou seja, que dependa só do período de chuvas, né? Então hoje normalmente os médios e grandes projetos eles são baseados em sistema de irrigação. Então o que é que está acontecendo? Assim como eu falei no item anterior, quando o pecuarista vai implantar um sistema de irrigação, aí vem a questão que vocês estão falando sobre a questão do uso racional da água, ele contrata empresas especializadas na questão da irrigação, em que eles conseguem dimensionar o uso dessa água, a quantidade a ser usada, a maneira como essa água é aspergida, né? Ela é jogada sobre a planta da maneira mais racional, com a menor quantidade necessária, e muitas vezes a reutilização dessa água, certo? Através de estações de tratamento, né? de água, em que essa água pode ser reutilizada. Então hoje a maioria dos projetos, como eu falo, de médio e grande porte, estão focados nisso aí, porque a gente sabe que isso é uma realidade. Essa água pode vir a acabar futuramente, né? Vocês veem que nós estamos passando aí 4 a 5 anos de seca, e isso está acontecendo. Nossos maiores mananciais eles estão praticamente secos, né? Uns até secaram, e hoje, entre aspas, foi até bom, porque os projetos maiores, os pecuaristas, viram quanto impacta a falta da água, que alguns deles inclusive pararam de irrigar porque não tinha mais água. Então é interessante que isso aconteça, de certa forma, para que eles deem a real necessidade ao uso racional da água. Então hoje praticamente todos os projetos têm projetos internos de uso racional da água. O que pode ser feito para minimizar os impactos negativos da pecuária, tipo como compactação do solo e outras coisas? Volta tudo para a palavra tecnificação, certo? Então, por exemplo, quando se fala, eu falei agora há pouco que o pecuarista, antes de tudo, ele é um agricultor. E para você fazer a lida do solo, que seria a gradagem, a aração e outros subsolamento e tal, subsolagem, então você precisa ter, vamos dizer assim, saber qual solo vai trabalhar, que tipo de solo, consistência, textura, que implementos você vai usar, qual tipo de grade, tudo, para que você justamente não cause, vamos dizer assim, essa compactação. E não só se falando em termos de implementos, em termos de gradear solo para plantar, mas a própria vaca. Hoje um sistema que está bastante em uso aqui no nosso estado é o sistema de pastejo direto, né? A gente aproveitando essa potencialidade que a gente tem, que é um clima tropical, e praticamente nós temos 365 dias de sol, e nós temos essas gramíneas tropicais que evoluem bem durante todo o ano. Então a própria vaca andando, certo, nos pastejos, o próprio casco dela compacta isso aí. Por ela ter um casco pequeno, ela compacta ainda muito mais, né? Se a gente lembrar da física, pressão é igual a força sobre área. Então quanto menor a área, maior a pressão. Então ele vai compactar mais ainda. Mas aí o que é que acontece? Cabem aos técnicos fazer essa rotação, né? Fazer esse sistema de rotação em que a vaca pise o mínimo possível naquele quinhão, naquele pedaço, e já vá se deslocando para outros, para que vamos dizer assim, o impacto negativo não seja tão grande. E aí, quanto aos outros impactos, né, como a questão da água, quanto a questão dos dejetos, né, hoje é muito importante, inclusive nenhum projeto hoje também começa, certo? Sendo um projeto de médio e grande porte, começa sem essa estação de tratamento, até porque os órgãos ambientais eles fiscalizam isso em alguns estados, né? Por exemplo, posso citar o exemplo do Paraná, que os órgãos ambientais até chegam a fechar propriedades rurais se não tem o adequado sistema de tratamento de efluentes, né? Então eu acho que hoje não
tem como nenhum produtor pensar em começar um projeto sem isso aí, porque ele está fadado a no futuro próximo ele ter o projeto dele embarcado. Certo. E como o senhor vê a importância de inovar na pecuária hoje em dia? Inovar? Isso. Eu acho que a palavra inovar, a gente tem que inovar e conservar, certo? Aquelas ações, aquele manejo, aquilo que vem dando certo, a gente conserva parte dele e inova. Eu acho que a função de nós técnicos, né, de participar de congressos, né, de participar de visitas técnicas, é justamente isso. É buscar alternativas que possam ser utilizadas na nossa realidade. A gente tem que ter cuidado, porque alguns profissionais, não só aqui, mas em outros estados, viajam para o Canadá, viajam para os Estados Unidos, veem uma técnica lá e acham que pode fazer o que chama de Ctrl-C e Ctrl-V, trazer ele lá para cá e aplicar sem nenhuma distinção, o que é muito errado. A gente tem que ver as inovações, as tecnologias, analisar, saber da aplicabilidade dela nas nossas condições e aí sim implantar essas tecnologias. Haja vista que uma tecnologia dessa normalmente ela é estudada em laboratório, é estudada em centros de pesquisa como Embrapa, como outros centros de pesquisa, com o objetivo de melhorar. Sempre o objetivo é melhorar. O que nós temos que saber é se aquela tecnologia se adequa à nossa realidade. Esse é o diferencial. E se adequar, implantar, monitorar e tentar melhorar ainda mais essa técnica para as nossas condições. De que forma você acha que a inovação contribui para o melhoramento genético? Veja bem, melhoramento genético é um segmento dentro da pecuária que evoluiu bastante nos últimos anos, principalmente a nível de mundo, e aqui no Brasil e Ceará também não tem sido diferente, né? Tem que ter cuidado com essa questão do melhoramento genético no seguinte aspecto, a interação animal-ambiente, certo? Nós podemos fazer um melhoramento genético, como nós estamos fazendo aqui no estado, através da inseminação artificial, através da transferência de embriões, trazendo inclusive genética superior de outros estados, até de outros países, mas sabendo que nós temos que dar uma condição adequada de conforto àqueles animais. A palavra-chave hoje é conforto. Genética é muito importante, mas genética sem conforto não é nada. Então hoje a preocupação nossa aqui o que é ambiência, é conforto animal, é boa nutrição, boa sanidade para a gente poder receber esses animais de melhor genética e consequentemente eles nos darão no futuro melhor produtividade. Porque quando a gente fala racionalizar os recursos, o que é isso? É eu conseguir produzir numa área menor. Então se isso aqui é a nossa propriedade, eu tenho que produzir aqui dentro, certo? Tirar todos os recursos possíveis dentro desse quinhão, dentro desse pedaço aqui, para que eu não precise utilizar 3, 4, 5, 10 áreas dessa aqui para poder alcançar o mesmo objetivo. E quando eu consigo isso, mais ou menos no sistema europeu, né, que a gente vê países em que a propriedade rural tem 3 hectares, 4 hectares, e os caras conseguem sobreviver e ganhar dinheiro e viver da atividade. Então hoje é racionalizar, é tentar usufruir do menor espaço possível para causar cada vez menos impacto ao ambiente e no final de tudo conseguir manter o homem no campo. Isso é que é importante, esse é um dos nossos objetivos, é diminuir essa migração, diminuir esse êxodo, né, para que a gente possa levar essa tecnologia ao homem do campo, ao pequeno, ao médio, grande produtor, e que ele continue no campo, agora tratando bem o campo, né? Aí, na sua opinião, quais foram as maiores inovações que geraram maior impacto na pecuária brasileira? A questão do melhoramento genético, que a gente já acabou de citar, e os sistemas de produção, certo? Eu vou falar um pouco mais, por exemplo, no nosso estado. Nosso estado é um estado que está numa crescente em termos de pecuária, certo? O Ceará hoje ele já é reconhecido, onde a gente chega, sabe, pelos sistemas que estão sendo implantados hoje, que ele já é reconhecido pela potencialidade, né? Pelo que hoje ele já representa no cenário nacional. Hoje nós já somos conhecidos no cenário nacional. Para você ter uma ideia, uma coisa que pouca gente sabe, infelizmente, né, que dentre os 10 maiores produtores de leite do Brasil, o Ceará tem 3, certo? E a maior produtora, a fazenda que mais produz leite a pasto, né, gado solto, em pivôs, em piquetes, é aqui do Ceará, do Brasil, quiçá do mundo também, certo? Então, quer dizer, pouca gente sabe dessa estatística, sabe da violência, sabe de uma série de coisas, mas não sabe das nossas potencialidades. Então, se eu tivesse de enumerar um fator que pode ser decisivo, inclusive vai continuar sendo decisivo para o nosso sucesso, seria o sistema de criação a pasto, certo? Seria o sistema de piquetes, dessas gramíneas tropicais que eu acabei de falar, que é uma potencialidade. E às vezes quando as pessoas perguntam o que é que a gente tem de melhor, de diferencial, eu aponto para cima. Além de Deus, né? O sol, tá entendendo?
porque essas gramíneas precisam desse sol, né, para a sua fotossíntese e tudo, e nós temos 365 dias de sol. E as pessoas até perguntam, e aí não chove? Chove. Quando chove, chove. Mas tem sol também. Chove hoje, amanhã faz sol. Ou chove agora de manhã, de tarde faz sol. Então é tudo que a planta quer, certo? Luminosidade, temperatura, certo? Para que ela possa crescer. Então se nós temos isso, diferentemente de países, se você imaginar, se você fizer um comparativo com o Rio Grande do Sul ou com o Canadá, que tem meses de inverno, né? Que é o inverno deles lá, que não chove, é frio, e está mais ou menos como hoje aqui, então essa planta não cresce. Então eles têm uma limitação na produção deles. Nós não temos essa limitação, certo? E a questão de água, assim como falou um professor recentemente numa palestra, é muito interessante. Nós não temos problema com água, certo? Nosso problema de água não é ter água, é a questão da evapotranspiração, é o quanto que a gente perde dessa água em termos de transpiração. Então, se nós soubermos no futuro próximo lidar com nossos mananciais, essas reservas hídricas e tudo, ninguém segura o Ceará na pecuária nacional e, quiçá, mundial. Se Deus quiser. Muito obrigada pela colaboração do senhor. Foi ótimo. Eu espero que seja mais ou menos isso aí.